Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se por um acaso ainda não for inscrito. Então, vamos começar os relatos de hoje, lembrando que todos já estão com os nomes trocados, ok? E o primeiro é este. Meu vizinho simpático era um lobisomem. Olha que beleza. Depende do lobisomem, né? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Me chamo Fulana e gostaria de contar um relato que aconteceu comigo em 2023. Antes de começar, digo que a história teve início em 2019. Nessa época, eu morava numa cidade do interior de Goiás. Tinha uma casa que, para mim, era a casa dos sonhos. Mas como nem tudo são flores, o meu pai me disse que teríamos que nos mudar. E eu fiquei muito triste, pois amava aquela casa. Quantos anos você tinha nessa época? Bom, eu amava aquela casa. Não havia muito o que fazer. Ou nos mudávamos. No dia seguinte, fomos para casa nova. Quando chegamos, eu desci do carro correndo porque eu queria ver tudo. E aí eu vi dois vizinhos sentados na frente de suas casas. Vou chamá-los aqui de Carmen e Pedro. Não eram um casal, mas as casas eram vizinhas. Eu acenei e o Pedro acenou de volta. Carmen, porém, me olhou com um olhar frio, como se eu fosse um problema no bairro. Ignorei e entrei com os meus pais para conhecer a casa. Bom, ela devia ser criança, então acho, né? Depois de ver a parte interna, alguém tocou a campainha. Eu, minha mãe e o meu pai fomos atender. Quando abrimos o portão, o senhor Pedro nos deu um pote de amoras como boas-vindas. Eu e minha mãe ficamos contentes, nós adoramos amoras. Mas o meu pai olhava sério para o Pedro. Pedro então voltou para sua casa. Quando íamos fechar o portão, a família que morava ao lado veio conversar conosco. O pai e a mãe, que vou chamar de Marcos e Zuleide, começaram a falar sobre o senhor Pedro, dizendo que ele tinha um jeito simpático, mas que não era bem o que parecia. O pai e a mãe de quem? Peraí, quando íamos fechar o portão, a família que morava ao lado veio conversar conosco. O pai e a mãe seria o casal da outra família que veio contar, veio falar isso para eles, é isso? Enquanto escutava a conversa dos adultos, a filha desses vizinhos, a filha desses vizinhos veio falar comigo e me disse para eu tomar cuidado com o Pedro. Quando eu perguntei por quê, ela respondeu que era melhor eu não saber. Mas, gente do céu, as pessoas não são claras. Como que a gente vai tomar cuidado com a pessoa se nem sabe por quê, o quê, como, né? Uma semana depois, a vida na nova casa estava ótima. Já tinha feito amizade com a vizinha, né? Amizade, inclusive, que dura até hoje. Mas em determinado dia, o meu pai me proibiu de falar com o Pedro e disse que se eu falasse com ele, eu ia apanhar. Mas, meu Deus, ninguém explica. Você acha que eu obedeci? Ah lá. Obviamente não, claro que não, porque você não sabia o que estava acontecendo, ninguém fala, ninguém explica. Agora se fala, ó, se você chegar perto dele, ele vai acabar com você, ele vai te bater, ele vai te roubar, ele é ladrão, ele é bandido, sei lá o quê. Aí você fala, entendi, então não vou chegar perto dele mesmo, porque, né? Agora, a partir do momento que fica, só não chega, não vai, por quê? Você aguça mais ainda a curiosidade. Então, obviamente, eu não obedeci. No dia seguinte, eu estava na porta de casa com o meu cachorrinho Max, quando de repente eu ouvi o senhor Pedro me chamando. Ele dizia, ela não fala a idade que ela tinha, então a gente fica meio perdido na situação aqui, ó. Ele dizia que queria me mostrar algo na casa dele. Eu recusei e disse que o meu pai não deixava. Ele falou que era bobagem e que queria me mostrar o lago de carpas no quintal. Quando estava prestes a entrar, e ela ia, quando eu estava prestes a entrar, avistei perto do quintal uma pilha de ossos de vaca. Ao ver aquilo, eu saí correndo e fui embora com muito medo. Ainda naquele dia, à noite, nós estávamos assistindo a um filme na sala.
Era noite de lua cheia e eu disse que era a noite do lobisomem. Meu pai respondeu que lobisomem não existia e começamos uma discussão boba sobre isso. Na hora de dormir, eu tirei um cochilo e tive um pequeno sonho. Sonhei que caminhava na floresta com o senhor Pedro, quando a minha mãe apareceu correndo, me pegou no colo e fugiu. Eu olhei para trás e vi Pedro com uma expressão de raiva e olhos amarelo neon, como os do sonho. Como assim, como os do sonho? Ela me pegou no colo e fugiu. Olhei para trás e vi Pedro com expressão... Mas no sonho ainda ou na sala da casa, na janela? Porque, ó, sonhei que caminhava na floresta, quando minha mãe apareceu correndo, me pegou no colo e fugiu. Olhei para trás e vi Pedro com expressão de raiva e olhos amarelo neon, como os do sonho? Mas não estava no sonho? Acordei assustada e ainda era noite. Então, enfim. E ainda era noite. Ouvi um rosnado e arranhões na parede. Eu não consegui voltar a dormir. Quando amanheceu, fui para a sala brincar com o Max, esperando os meus pais acordarem. Minha mãe me pediu para ficar na porta de casa com o Max até a babá chegar. Coisa que eu gostava de fazer. Foi então que percebi o senhor Pedro na porta de casa, me encarando, e disse que eu deveria tomar cuidado nas noites de lua cheia. Foi tão assustador que eu peguei o Max e tranquei o portão. Em 2020, os meus pais se separaram. 6 meses depois, a minha mãe conheceu o meu padrasto e fomos morar na casa dele. Em 2021, voltamos para casa onde éramos vizinhos do Pedro. Éramos vizinhos do Pedro, da Carmen e dos outros. Entre 2021 e 2022, nada a respeito do Pedro aconteceu, até 2023. Então, numa noite de verão de 2023, os cachorros estavam agitados e ouviu-se uivos. Mas não eram só cães, não. Parecia a mistura de um homem rouco e um lobo uivando. Na época, eu já conhecia relatos de lobisomem naquela cidade, então o barulho me deixou em alerta. Percebi que os sons se aproximavam e então eu ouvi algo no quintal. O Max, a Pandora e a Mafalda. A Pandora era a cachorra do meu padrasto e a Mafalda era minha cachorra, que morava com meu pai e depois passou a morar comigo. Eles começaram a chorar e eu ouvi rosnados do lado de fora. Eram rosnados estranhos, como se viessem de alguém com o peito cheio de catarro, misturados com o som de rosnar. Tive medo, mas senti curiosidade. Fui olhar pela janela, abri um pouco a cortina e vi na frente da janela do meu quarto um ser negro, alto, sobre 2 patas, com olhos amarelo neon iguais aos do sonho, agora sim, iguais aos do sonho de 2019. A criatura me observava com raiva. Eu corri e me tranquei no banheiro, onde passei a noite inteira. Quando amanheceu, saí do banheiro e fui ver o que havia acontecido. No quintal havia pelos negros e marcas de patas enormes no chão. Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Peço desculpas pelos erros de português. Hoje eu moro no Mato Grosso e já aconteceram outras coisas estranhas envolvendo lobisomens por aqui. Se quiserem que eu conte mais, me avisem. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas daí ficou por isso mesmo. E o Pedro? Que fim deu? E a vizinha Carmen, o que ela sabia que o Pedro era lobisomem? E seus pais chegaram a conversar com você? Você conversou com seus pais? Porque eles obviamente ficaram sabendo de alguma coisa. O que os vizinhos falaram pra ele? Quando eles te revelaram isso, por que você não poderia chegar perto do tal Pedro? Ele costumava atrair as pessoas pra casa dele pra fazer o quê? Ele era lobisomem mesmo? Ou lobisomem mesmo? Era lobisomem mesmo? E ele mesmo falou pra tomar cuidado nas noites de lua cheia. Gente, mas daí que fim deu? O homem, o lobisomem. Bom, cheio de histórias de lobisomem por aí, não é? Então vamos pro próximo relato, que é O Silêncio da Casa Antiga. É um moço que nos conta. Oi, Ana, tudo bem contigo? Me chamo fulano, pode me chamar de Fu.
de fulano. O que eu vou contar me persegue desde 2014 e eu juro que eu tentei transformar isso em piada uma vez, mas não deu certo. A casa da minha avó ficava numa cidadezinha do interior de Minas. Aquela cidade que quando chega sinal de internet todo mundo festeja como se tivesse sido batizado. A casa era enorme, de 2 andares, com varanda que rangia mais do que promessa em dia de eleição. Rangia mais que promessa em dia de eleição. Minha avó chamava aquilo de lar. Eu chamava de arquivamento emocional. Passei uns dias lá porque os meus pais viajaram. No primeiro dia eu achei que era só a madeira velha cantando, né? Sabe como os casarões têm personalidade própria, né? Só que as noites tinham outra coisa. Um peso no ar que não era tampão de ouvido. Era a sensação de presença. Cheguei a imaginar que era só minha ansiedade de adolescente, achando tudo dramaticamente sobrenatural. Mas a coisa foi além do meu drama. Na primeira noite eu ouvi passos lentos, tipo alguém experimentando cada ardósia do piso. Levantei, fui até a porta do corredor e não vi nada, escuridão. E o velho relógio de parede suspirando. Contei até 10, como quem pratica yoga mental. Voltei para a cama e me forcei a dormir. Mas dormir é fácil quando a casa não quer conversar com você, né? No segundo dia, lá estava eu no sótão. Achei um baú de brinquedos antigos e uma caixa com cartas. Entre papéis, encontrei um caderno, capa preta, preenchido com uma caligrafia miúda que parecia ter sido escrita com pressa e medo, ao mesmo tempo, talvez. Era do meu bisavô. Tinha anotações, rituais, sonhos, encontros e uma frase que não sai da minha cabeça. Eles se alimentam do silêncio. Eu achei poético e pavoroso ao mesmo tempo. Noite 3. Silêncio. Não o silêncio normal, mas o tipo que faz o seu ouvido inventar barulhos. Não havia grilos, nem vento, nada. Só um quieto absoluto, pesado, como se a casa tivesse prendido a respiração. Aí começaram as vozes, um sussurro coletivo, frases desconectas, tipo, saia, lembra? Não, volta. Parecia que as paredes mordiscavam palavras. Meu coração virou um tambor e quando eu ousei acender a luz, eu ouvi arranhões correndo pela parede do meu quarto, da janela até a porta, como se mãos muito pequenas, muitas mãos, na verdade, estivessem presas tentando sair. Meus amigos diriam, fulano, era rato. Mas ratos não param de arranhar quando você acende a luz. Talvez. Ratos não sussurram o seu nome com sotaque de saudade. Eu tentei não pensar demais, mas na madrugada eu vi algo. Uma sombra passando rápido pelo final do corredor. Eu segurei o travesseiro como se fosse um escudo. No dia seguinte, com coragem que parecia emprestada, eu abri o caderno e li uma passagem onde o meu bisavô dizia que certa vez o fenômeno tinha começado depois que um vizinho morreu sozinho. Eles não suportaram o esquecimento, escreveu ele. Eu comecei a ligar as peças. Silêncios, memórias enterradas, algo faminto por ser lembrado. A coisa virou rotina. Às vezes a rádio da sala, ou o rádio da sala, ligava sozinho, tocando uma música antiga que ninguém na família gostava. Às vezes a porta do forno abria durante a noite. Uma vez eu acordei com cheiro de tabaco e a minha avó nunca fumou. Em outra situação, a foto da família no corredor estava de cabeça para baixo. Era como se alguém gostasse de reescrever a casa nas noites. A pior noite foi quando eu, tolo, resolvi falar com aquilo. Eu sentei na escada e disse em voz alta: o que vocês querem? O que veio E o que veio foi um coro, uma única palavra repetida cada vez mais perto. Lembre-me-nos. É isso?
Lembre-menos? Lembre menos? Lembre-menos. Lembre-menos. É isso? Lembre menos? Ou nos lembre... Não, lembre não existe. É lembre menos? Não sei, gente. Não sei o que eles falaram aqui. A voz não pedia vingança. Ela pedia memória. Chorei, Ana. Chorei não pelas vozes, mas por entender que eu fazia parte de uma corrente onde segredos da família precisavam de reconhecimento. No fim, contei para minha avó. Ela ficou quieta e pela primeira vez notei as rugas novas no rosto dela, como mapas. Ela falou baixinho. Eles aparecem quando a casa está cheia de promessas não cumpridas. Me explicou que uma vez houve um velório mal feito na cidade e que desde então a casa parecia carregar ecos. Uai! Saí de lá decidido a empreender uma solução. Numa tarde, com a minha avó e alguns parentes, fizemos um ritual de memória. Chamamos vizinhos, acendemos velas, contamos histórias das pessoas que a cidade quase esqueceu. Falamos nomes em voz alta, contamos causos, rimos, choramos. Foi esquisito, mas senti uma leveza depois. Uma que não era só emocional. O ar parecia menos espesso, os rangidos mais amigáveis. Naquela noite o silêncio voltou, mas não era o mesmo. Era um silêncio que respirava, não aquele que sufoca. Passei a visitar com menos medo, embora nunca totalmente sem medo. Às vezes, quando as luzes da cidade se apagam e o vento brinca na varanda, eu juro que escuto um sussurro de agradecimento, ou talvez seja só o eco de alguém abrindo uma janela para recordar. Ainda passo em frente àquela casa e sinto algo me observar. Mas hoje entendo que não são apenas olhos, são lembranças pedindo companhia. Brigadão por me ouvir, Ana e Assombrados. Vocês são meio que a família que lê as nossas cartas e, bem, não deixa as memórias mofarem. É isso. Registrando histórias aqui. Mas aí nessa história, o que aconteceu? No fim, eram os fantasmas da vizinhança que não queriam ser esquecidos? É isso? Menino, tá muito rebuscada a história, nem eu compreendi direito aqui, esse negócio muito, né? Mas acho que é isso, então, os fantasmas, eles queriam ser lembrados. É isso, aí quando trouxe a memória deles à tona novamente, eles se acalmaram. É isso? Fique quieto, né? Acho que é isso. Muito bom. Vamos para o próximo relato, que é A Mulher, a Porta Misteriosa e as Criaturas Sem Rosto. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Assombrados. Aqui quem fala é a fulana. Depois de anos acompanhando o canal, resolvi finalmente contar o meu próprio relato. Antes de tudo, quero avisar que na minha família, acontecimentos paranormais sempre foram comuns. Talvez por isso este relato acabe ficando um pouco longo. Fiquei em dúvida sobre por onde começar, mas achei mais justo iniciar pela pessoa que, de certa forma, é a mais relevante em tudo isso, a minha mãe. Então, sem mais delongas, vamos ao relato. Bom, quando criança, minha mãe morava no interior de uma cidade em Alagoas. Nessa cidade havia uma serra muito famosa na região. Do seu topo até dá para ver as cidades vizinhas. Um dia ela tinha ido pegar água em um rio, no pé da serra, quando ouviu um ranger. Ao se levantar para ver de onde vinha esse som, viu uma porta se abrindo, bem no meio da serra, tipo, no meio do nada. Uma porta, ela... Do outro lado havia outra época. Mulheres com vestidos longos e bonitos, vestidos grandes e bonitos, como se fossem princesas. Um palácio enorme, grandes degraus e escadas que levavam até ele. E nos degraus, pessoas sentadas. Mais à frente, na parte de baixo, homens lutavam como se aquilo fosse uma espécie de coliseu. Minha mãe entrou, né, pra ver tudo. Porque afinal, você é curioso, né? Você vê uma
Dá umas piadinhas, ver, né? Sei lá, né? De repente. Meu Deus! Minha mãe entrou pra ver tudo de perto. E de repente uma moça veio ao seu encontro. Ela já sabia quem a minha mãe era e disse: Bem-vinda, Maria. Nomes trocados, tá? Bem-vinda, Maria. Estávamos esperando por você. Deixa eu ver, que eu até me perdi que jeito que ela chegou nesse lugar. Ela era criança. Ela era criança. Ela foi pegar água no rio. Aí que a porta abriu. Aí essa mulher falou: Bem-vinda, Maria. Estávamos esperando por você. Aí a moça a levou para conhecer o lugar, quase como num tour. Mostrava pessoas carregando balaios com frutas, homens conduzindo carruagens puxadas por bois, árvores, tudo, etapa por etapa. Ela ficou encantada com aquilo, parecia um conto de fadas. Depois de um tempo, a moça olhou para ela e disse: Vamos, já está na hora de voltar, mas não se preocupe, ainda vamos nos encontrar. Levou minha mãe de volta até a entrada. A porta se abriu, ela passou e a porta se fechou logo atrás. Esse lugar virou um refúgio para minha mãe. Sempre que se sentia triste, ela voltava lá. Tipo, a porta estava lá? Sempre. Ela visitou outros lugares, florestas, cachoeiras, mas nunca mais retornou àquele onde tudo havia começado. Ainda assim, havia a promessa de que um dia se encontrariam. Agora vamos para a parte que nos deixa com medo até de ir no banheiro à noite. Quando ela ficou grávida da minha irmã mais velha, lá por volta de 1997, 98, a gravidez não foi nada pacífica, ou nada fácil. Eu não lembro exatamente em qual cidade eles moravam, mas eu sei que eram atormentados por algo que só a minha mãe conseguia ver, enquanto meu pai apenas ouvia e sentia. Calma, eu explico. Eles contam que nesse período uma ave enorme os espreitava. O mais assustador é que ela não tinha cabeça. Apenas corpo, asas e garras grandes e um peito vermelho. A primeira vez que apareceu foi por volta das 5 da tarde. Ela pousou no telhado e entrou pela brecha da telha. No começo parecia pequena, quase do tamanho de uma andorinha. Mas quando a minha mãe foi ver de perto, sua forma já havia mudado. Agora ela era grande e aterrorizante. Quando não estava pendurada como um morcego entre o quarto e a sala, ela estava voando entre os cômodos, soltando um grito semelhante ao de uma águia. Meu pai tentava espantá-la, jogando coisas, guiado só pelo barulho do grito dela. Porque o pai não via, ele ouvia, né? Então ele era guiado pelo grito dela, pelo vento das asas e pela direção que a minha mãe apontava, mas nunca conseguia enxergar a criatura. Saía sempre arranhando, e ele saía sempre arranhado dessas lutas. E como se não bastasse, havia mais, tá? Minha mãe também era perseguida por 2 anões. Mas, gente, eles tinham cerca de meio metro de altura e mantinham os olhos sempre fixos nela. Eu tô vendo aqui um filme do Estúdio Ghibli. Sabe? Parece aquelas coisas assim, da viagem de Chihiro, do Menino e a Garça, não sei, essas coisas aqui. E esses anões mantinham os olhos sempre fixos nela. Quando apareciam, meu pai tentava espantá-los com pedras ou paus, mas eles desviavam, pulando de um lado para o outro. Certa vez foram visitar parentes. Como moravam no interior e não havia muitos meios de transporte, foram de bicicleta. O caminho era longo e quando chegaram a uma encruzilhada, lá estavam eles, os 2 anões, bem no meio da estrada. Eles apenas a seguiam, nunca encostaram nela. Ainda assim era aterrorizante ser perseguida por 2 seres que só você consegue ver. E como eles eram? Como eles se vestiam? Como era o rosto? Eles eram mais humanos, menos humanos? Minha mãe avisou meu pai que jogou pedras para afastá-los. Por que ela não fazia isso, não jogava?
Conseguiram seguir viagem, mas os anões os acompanharam até a entrada do povoado e lá simplesmente sumiram. Ao chegar, eles encostaram a bicicleta na parede e entraram na casa da família. Foi quando meu primo, ainda criança, começou a chorar, apontando diretamente para a bicicleta. Ninguém entendia o motivo, até que meu pai olhou para minha mãe e perguntou: "Eles ainda estão aqui?" E ela respondeu: "Sim, estão em cima da bicicleta." Depois de quase 4 meses naquela casa, resolveram se mudar. Achavam que o problema era com a casa e não com eles. E de certa forma fazia sentido, porque naquela mesma casa havia também uma velha. Ela aparecia sempre sentada em cima de uma lata, dentro de um quarto. Uma lata? Um latão? Que ficava dentro de um quarto deles, é isso? Quando a minha mãe passava, a velha apenas acompanhava seus movimentos com a cabeça. Da primeira vez que a viu, a minha mãe saiu correndo, desesperada, atrás do meu pai, que estava na roça. E como se não bastasse, havia também um homem de branco. Ele ficava sentado em cima de uma pedra ao lado do poço, em frente à casa. Esse não fazia nada, apenas coexistia ali. Esses dois, a velha e o homem de branco, estavam de alguma forma interligados. Se quiser, eu posso trazer essa história num outro momento. Pode trazer, porque agora ficamos curiosos. Depois que se mudaram, tiveram um pouco de paz. Mas só um pouco, porque coisas assim continuaram acontecendo. A minha mãe sempre teve esse dom muito aflorado, tanto que quando meu pai viajava sozinho, ela conseguia ver tudo o que ele fazia mesmo estando em casa. Quando ele voltava, nem precisava contar como foi, porque ela já sabia tudo. Que beleza! Mas por causa de um acontecimento, ela pediu para parar de ver coisas do sobrenatural. Isso, porém, fica para um outro relato. Então é isso, espero que tenham gostado. Voltarei com mais, porque ainda há muito a ser contado. Muitas dessas experiências também aconteceram comigo. No próximo falarei sobre o meu pai. Menina, mas o que é essa porta que abriu aí? É uma distorção no ambiente. E aí todo tipo de coisa surgia ali? Será que é isso? Ela foi para outro tempo, outra dimensão, e ela ia sempre que queria. Assim, eu já ia questionar aqui se estava tudo bem, tudo certo mesmo, não era nenhum tipo de esquizofrenia, mas eu acho que não, né? Senão teria, talvez, outras coisas. O pai também ouvia várias coisas, tem muito, como ela diz aqui, outras coisas mais aconteceram, né? Então, acho que as crianças lá também viram, né? Apontavam para a bicicleta e choravam, então também viram esses seres, esses dois anões aí que acompanhavam. Mas, gente, eram o quê? Gnomos, entidades protetoras e para encher o saco? O que eram? Eram espíritos mesmo, talvez de outra vida, que estavam acompanhando por algum motivo? Não sei. Muita coisa para descobrir, não é? Mas interessante. Que legal. Tem um relato aqui que eu me lembrei agora, que era de uma pessoa, não lembro se era um rapaz, uma moça, se era criança, se era adulto, mas que estava numa escola e aí viu uma porta. Mas era uma porta que parece que nunca teve lá, naquele corredor da escola. E aí resolveu entrar. E do lado de lá da porta tinha um parquinho, tudo dourado. Era tudo dourado e cheio de crianças, e todas as crianças eram carecas. E brincavam naquele parquinho dourado. E diz que, acho que era criança também que entrou e viu. E diz que ela brincou o dia inteiro naquele parquinho. Brincou, até que veio embora. E aí, acho que, a avó dela chegou pra buscá-la na escola, uma coisa assim. Só que, assim, parece que ela passou o dia inteiro no parquinho, mas, na verdade, tinha passado só, 10 minutos, sabe? Que era o tempo dela esperar a avó dela chegar pra buscar ela na escola, uma coisa assim. Então, parece que, literalmente, portas se abrem pra dimensões paralelas. Que coisa interessante. Próximo relato, a Casa da Velha. Uma moça que nos conta. Oi, Ana, olá, assombrados, tudo bem com vocês? Aqui é a fulana, mas já sei que você vai me chamar de fulana. Hoje eu vou contar um relato que aconteceu comigo em fevereiro de 2022.
No começo de 2022, eu e meu namorado da época resolvemos morar juntos. Como ele trabalhava muito, meu tio me ajudou a procurar uma casa e encontrou uma bem em conta, acho que por R$ 500 o aluguel por mês, é isso? Quando fui conhecer o imóvel, a moça que alugava me contou que a avó dela havia deixado uma mesa branca lá dentro. Disse que eu poderia usar, ou até jogar fora, mas comentou que essa mesa era usada para os trabalhos da avó. Ah, então já pode levar, pode deixar aí, pode jogar fora, meu querido. A casa era grande, de 2 andares, espaçosa. Eu simplesmente adorei. Nos mudamos e no início tudo parecia ótimo. Só que com o tempo comecei a ter sonhos muito estranhos com uma senhora idosa. Segundo meu namorado, eu também falava muito dormindo. Até que um dia eu estava no quarto mexendo no celular quando vi aquela velha entrando pela porta. Ela estava acordada, tá? E ela vinha sorrindo na minha direção. Era uma mulher branca, cabelos grisalhos, vestido florido e com alguns dentes faltando. Estranhamente, eu não senti medo. Eu senti uma paz enorme. Até hoje eu não sei se eu estava sonhando ou se realmente eu a vi ali diante de mim. Como assim? Não sabe se estava sonhando ou acordada? Bom, contei pro meu namorado, mas ele não falou nada. Alguns dias depois, no trabalho, aconteceu algo ainda mais assustador. Um motoboy que trabalhava comigo olhou pro meu braço e brincou. A noite foi boa, hein, fulana? Eu, sem entender, perguntei o que ele queria dizer com isso. Então ele me mostrou. Havia uma marca de mordida no meu braço. Eu fiquei em choque porque eu não tinha visto nada. Eu não sentia dor. E muito menos tinha tido intimidade com meu namorado naquela época. Mostrei para as minhas colegas de trabalho e quando eu cheguei em casa mostrei para o meu namorado, que ficou pasmo. Ele garantiu que não tinha sido ele. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, eu estava lavando a louça, ouvindo os relatos de vocês, como faço desde 2015. E foi nesse momento que eu ouvi um barulho na escada. Eu achei que fosse ele descendo, mas quando olhei para o reflexo da porta de vidro da cozinha, eu vi metade de uma pessoa, do tronco para cima, totalmente preta, sem rosto. Ana, eu soltei um grito. Meu namorado saiu correndo do banho achando que era um ladrão, né? Quando me encontrou, eu estava no chão, assim, pálida, chorando de desespero. Eu contei o que tinha visto e mencionei de novo a velha. Ele ficou assustado e disse: "Peraí, você realmente a viu? Você já fala dessa velha dormindo há muito tempo e agora você a viu acordada?" E eu confirmei. "Mas você sabia que era velha ou você viu só uma sombra escura?" Foi então que ele entrou em desespero. Disse que aquela casa era amaldiçoada e que não ficaria mais ali. E quanto mais ele falava coisas ruins, mais pesado o clima ficava. A casa começou a fazer barulhos estranhos e decidimos sair naquela mesma noite. Pegamos algumas roupas e fomos dormir na casa da mãe dele. Só voltamos dias depois para buscar a mudança. O mais estranho é que depois que nos mudamos, nunca mais tive sonhos, nem apareceram mordidas mais. Tudo voltou ao normal, graças a Deus. E até hoje eu me pergunto, será que aquela senhora que eu vi era a mesma que usava a mesa branca para os trabalhos? Será que foi ela que me mordeu? Ou havia outra presença naquela casa? Esse foi o meu relato, Ana, um verdadeiro pesadelo que eu vivi. Em breve volto com outro, dessa vez sobre algo que estou enfrentando agora no meu casamento. A famosa maledite. Tá bom, conta. Então, eu acho que assim, como você viu aquela velha primeiro e não sentiu medo, sentiu paz, inclusive, e aí o que você viu e ficou com medo foi a sombra, como você mesma disse, você viu alguma coisa da cintura pra cima que era tudo preto. Então, não sei se era a velha. Talvez, eu acredito que tivesse duas coisas lá, né? E uma te atacando e outra talvez até te protegendo do que te... E talvez pelos trabalhos, sei lá o que ela fazia dentro da casa, se isso não foi
encerrado, talvez de uma maneira correta, ela tenha aberto algum tipo de passagem por ali, tenha atraído coisas, ou coisas ainda venham até lá achando que vão encontrar a sessão ali, não sei, que a mulher fazia, ou alguma coisa assim, não tem mais nada, então ficaram meio perdidos por ali. Vai saber. O que vocês acham? Vamos para o próximo relato, que é... Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, gente. Ok. Próximo relato, a sombra que tentou me enforcar enquanto todos dormiam. Eita lá. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Eu voltei com mais um relato, o segundo de vários que ainda pretendo enviar. Isso aconteceu há alguns anos. Eu não sei dizer exatamente quando, mas eu já estava na faculdade, eu tinha mais de 18 anos, hoje eu tô com 30. Sempre tive a sensação de que a minha casa era assombrada. De tempos em tempos eu ouvia vozes à noite. As portas se abriam sozinhas, sem vento algum. Eu escutava passos, risadas e via coisas também, tipo vultos, sombras, presenças inexplicáveis. Mas no fundo eu sabia que não era a casa, era eu. Eu conseguia ver o que a maioria não vê. Esse dom sempre foi meio complexo. Eu vejo, ouço, sonho com coisas antes de acontecerem. Enfim. Em uma dessas noites eu ainda morava com os meus pais. Fazia muito calor, aquele abafado típico daqui. Lá em casa, cada quarto tinha seu próprio ar-condicionado, mas o meu e o do meu irmão estavam quebrados. Meu pai havia mandado arrumar, e por isso todos estávamos dormindo no quarto deles naquela noite. Eu e meu irmão levamos os nossos colchões. Ele colocou o dele no vão entre a cama e o guarda-roupas, e o meu ficou encostado na parede onde o guarda-roupas terminava. Naquela época eu costumava dormir tarde. Meus pais e o meu irmão já estavam deitados, enquanto eu ainda terminava uns seminários da faculdade. Foi então que senti algo estranho, uma sensação que eu já conheço bem. O ar fica denso, pesado, e vem aquela mistura de ansiedade, medo e alerta. Parece que alguém está te observando, sabe? Tentei ignorar. Era por volta de uma meia-noite, talvez 1 da manhã, quando eu consegui terminar o trabalho e fui direto me deitar, exausta. Demorei a pegar no sono. Eu ainda me sentia incomodada. Poucas horas depois, acordei com 3 batidas violentas na porta. Não eram toques leves, era como se alguém esmurrasse com força. Eu olhei assustada para a cama dos meus pais, incrédula, porque nenhum dos dois acordou, nem se mexeu ali. Minha mãe, assim como eu, tem um sono levíssimo, mas eles dormiam profundamente, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei com medo, e sim, eu me assusto fácil. Sempre achei que se estivesse num filme de terror eu seria a pessoa corajosa que vai investigar, mas não! Pasmem, eu não sou! Meu lado racional, no entanto, tentava encontrar uma explicação. Levantei e fui olhar a casa, nenhuma porta ou janela aberta, nada fora do lugar, nada caído. Voltei pro colchão, me convencendo de que, tinha sonhado, né? Aquelas mentirinhas que a gente conta pra si mesmo só pra conseguir dormir. Deitei novamente, virei de lado, fechei os olhos e senti. Dedos passando lentamente pelo meu cabelo, solto. Eu não me mexi. Só abri os olhos paralisada. E eu fiquei me perguntando, isso foi uma mão na minha cabeça? O que será? Tentei racionalizar de novo, talvez um inseto, algum bicho. Levantei, fui ao banheiro, respirei fundo, voltei, deitei de novo. Só que dessa vez foi pior. Eu senti alguém puxando o meu cabelo para trás, dedos deslizando pelo meu pescoço. Logo em seguida, uma pressão absurda sobre o meu pescoço, como se algo me afundasse na cama. A mão no meu pescoço começou a me enforcar. Eu olhei para os meus pais e para o meu irmão, buscando ajuda, mas ninguém se mexia. Ninguém percebia nada. Quando voltei o olhar, ele estava ali. Era uma sombra sobre mim, mais escura do que a escuridão do quarto.
A ausência de luz ao redor dele parecia iluminar o rosto do... Hã? A ausência de luz ao redor dele parecia iluminar o resto do cômodo? Como assim, a ausência de luz iluminando? Sem rosto, apenas uma forma humanoide. Ele me enforcava. Eu tentava afastar suas mãos, tentei lutar, mas era como enfrentar um peso esmagador impossível de mover, impossível vencer. Então fiz o que restava, comecei a orar. Fechei os olhos e pedi ajuda a Deus. Rezei o Pai Nosso, supliquei que me salvasse. E, Ana, em segundos, aquela coisa desapareceu. Levantei na mesma hora, estava suando, tremendo, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Saí do quarto, onde todos ainda dormiam, como se nada tivesse acontecido, e fui direto para a varanda. Lá eu chorei muito e continuei orando. Depois desse dia, nunca mais dormi com o cabelo solto. E essa foi a minha historinha. Um beijo enorme para você e para sua família. Estou ansiosa para te ouvir contando esse segundo relato no canal e para saber a sua opinião. Um beijo para você, muito obrigada. Não sei se o cabelo solto tem alguma coisa a ver, mas eu sei o que você tá falando aí. Já passei por algo bem parecido. Não me enforcou, mas pressionou contra o travesseiro, sabe? Enfim, e realmente, só que eu não vi nada, ainda bem que eu não vou nem abrir o olho se acontecer de novo. Eu falei, já sei, pode ir embora. E assim mesmo, você tem que, assim, pelo que dá pra perceber pelos relatos e pelo que eu já vivenciei, você tem que meio que manter a calma e entender, falar, beleza, está acontecendo, tem alguma coisa aqui, né? Então a gente começa a rezar e muitas vezes a gente se perde no meio da oração, né? Eu sei que eu repetia, eu acho, assim, uma única coisa pra liberar daquilo. E aí é rapidinho, vai soltando, parece que some. Aí você volta. Porque nesse momento que ela tá falando aí, não é bem uma paralisia do sono que acontece. Você não se sente paralisado, você se sente imobilizado. É realmente uma força que não te deixa, uma força aplicada em pontos específicos que não te deixa se mexer. Como realmente uma pessoa te parasse assim, ó, em cima. Você vê que ela conseguia lutar e não pegava nada? Então não é uma paralisia do sono. Você consegue se mexer, mas você é imobilizado, como se um homem muito forte fosse ali, te segurasse no lugar, ou no pescoço, ou na cabeça, enfim, em cima ali de você. E aí, com a oração, né, com o seu pensamento, pedindo ajuda, proteção, né, para cada um aí na sua fé, mas isso leva aquilo embora, parece. Mas menina, e depois para dormir? E depois? Aí depois a gente acende as luzes, liga a televisão, né? Fica uns dias assim. Ao mesmo tempo fico brava. Falei, como é que é ousadia? Que vem pra cima de outro? Não é? Mas a gente aí... É banho, é proteção, é tudo. Mas eu sei o que ela tá falando aqui. Você já sentiu isso? Conta aqui pra gente. Não é a paralisia do sono. É outra coisa. E esse negócio que ela fala, eu senti também. Você sente, você fala, não sei, parece que tem algum negócio. Parece que tem alguma coisa aqui atrás. Faz de conta que eu não tô vendo nada. Né? Vou dormir, nada não. A gente finge. Né? A gente tem, como ela disse aqui, a gente conta uma mentirinha pra gente que não é nada. Ai, aí fechei o olho. Aí veio, falei, e era. Não é que era mesmo. Então o negócio é não ignorar. Você tá sentindo que tem alguma coisinha esquisita ali, já começa a tua oração, já vai lá, pega os seus negócios, já pede proteção, já faz o negócio, já larga a luz acesa. Porque eu não sei, dá a impressão que quando a luz está acesa é menos perigoso, né? Parece que assim no escuro fica mais fácil as coisas acontecerem. Não sei, sempre tive essa sensação desde criança. Tem que ter uma luz. Vamos pro relato. O próximo relato, que é este. Próximo e último desta coletânea. A visita de Belle. A visita de Belle.
É uma moça que nos conta. Parece que esse título não me é estranho. Nunca já contei esse relato? Acho que não, né? Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Aqui quem fala é a fulana. Já tive uns 5 relatos contados por você, Aninha, e agradeço muito por compartilhar as minhas vivências no canal. O tempo vai passando e a memória vai falhando, então aqui os nossos relatos se eternizam na sua voz. Sim. Todos os nomes estão trocados, vou chamar a moça aqui de Belle, porque ela era muito bonita. Belle, Bela. Em meados de 1998, eu tinha 8 anos de idade e era recém-chegada a uma vila na cidade de Franco da Rocha. Pode falar, a cidade é enorme. Essa vila praticamente não existe mais. Era um fim de mundo onde, com o tempo, se instalou uma favelinha e a cidade foi se modernizando, transformando o local e mudando o nome, enfim. E logo eu fiz amizade com uma vizinha, a Elisa, que tinha uns 13 anos, e foi com ela que eu conheci a Belle. Belle tinha por volta de 14 anos e chamava muito a atenção pela beleza. Ela era morena clara, com corpo violão, cabelos escuros e lindos, olhos verdes. Cabelos escuros e lindos olhos verdes. A simpatia em pessoa. Eu lembro que eu ficava olhando para ela e eu queria ser bonita igual ela. Eu, coitadinha, era uma criança descuidada, né? Nem meu cabelo costumava estar penteado direito. Que dó de mim. Aconteceu então algo inesperado. A Belle aproximou-se da minha mãe. Ela estava numa fase de querer namorar e, incrivelmente, a minha mãe conversava muito com ela. A aconselhava com carinho. Assim, a Belle vinha na minha casa mais pela minha mãe do que por mim. Eu lembro que um dia estávamos na laje, Elisa, Belle e eu, ao redor de uma fogueirinha, conversando. Eu perguntei para Belle por que ela conversava tanto com a minha mãe. Na minha cabeça, aquilo era estranho, porque minha mãe sempre foi muito rígida comigo. Nunca conversávamos como amigas, e até hoje, na verdade. A Belle respondeu que amava minha mãe, que eu tinha sorte de tê-la, porque ela era moderna e aconselhava com carinho, e que eu deveria dar muito valor a ela. Eu achei tão bonito ela falar assim da minha mãe. Numa tarde, Belle estava em casa conversando com a minha mãe. Ela tinha cortado o cabelo e estava deslumbrante. Eu lembro certinho dela sorrindo em pé na janela que dava para a cozinha. Porém, aquela seria a última vez que a veria em vida. 2 dias depois, chegou a notícia que abalou a vila. Ao sair da escola, por volta das 6 da tarde, aos 14 anos, Belle e algumas amigas pararam numa esquina para esperar um caminhão cargueiro fazer a curva. O caminhão estava pesado e ia devagar. Ela brincava com as meninas na calçada quando o salto da sua sandália enroscou num buraco. Ela caiu, Aninha. O caminhão estava fazendo a curva. Ela caiu e o caminhão não a viu. Foi tudo muito rápido. E as amigas que a acompanhavam viram tudo. Não posso descrever aqui, mas imagine uma cena extremamente chocante. Foi um acontecimento lamentável, triste e violento. Eu não sabia que ela tinha namorado, mas Elisa disse que ele passou de ônibus pouco depois e viu o corpo coberto por um lençol. Ouviu que era a Belle que morava no escadão e se desesperou. Desceu, tentou olhar e viu apenas o pé dela e reconheceu na hora. Passou muito mal e foi levada ao hospital. Ela era tão querida que fretaram 3 ônibus para o enterro. Praticamente o bairro inteiro foi. Eu nunca esqueci o rosto dela no caixão. Inclusive, metade estava coberto por flores brancas, porque não tinha como.
Inacreditavelmente, a parte descoberta ainda reluzia sua beleza. E todos comentavam isso, surpresos pela violência do acidente. Logo após a sua morte, acredito que 7 dias depois, aconteceu algo inesperado que fez da Belle o primeiro espírito a entrar em contato comigo. Minha vida desde então ficou marcada por acontecimentos sobrenaturais e clarividência, mas a Belle foi a número 1. Eu estava deitada na parte de cima do beliche, pronta para dormir. Entre o sono e o adormecer, eu vi uma estreitinha, não sei o que é isso. Eu vi uma estreitinha cheia de flores aparecendo no quarto. Estreitinha? Cheia de flores aparecendo no quarto. Eu senti que eu caía no sono e me vi lúcida, entrando naquele caminho. Uma rua estreitinha, talvez? Cheia de flores aparecendo no quarto. E eu me vi entrando naquele caminho. À frente havia um túmulo branco com muitas flores ao redor. A Belle, toda de branco, vestida com uma camisola antiga, daqueles babados e mangas longas das aparições clássicas, estava sentada sobre o túmulo, balançando as pernas e sorrindo para mim. Eu fiquei feliz por vê-la e perguntei: "Nossa, Belle, como você tá? Você sabe que morreu?" Ai, criança é tudo, né? Ai, que tranquilidade. Ela sorriu e disse que sabia que tinha morrido e que estava bem. Contou que procurou muita gente para conversar, mas só conseguiu falar comigo e que tinha algo importante para me dizer, um recado. Eu disse prontamente que eu passaria. E ela disse: "Preciso que avise o Dadá", que era o namorado dela. "Preciso que avise o Dadá para ele parar de se envolver com aquela menina loira com quem anda, porque senão logo ele vai estar aqui comigo. Ele precisa evitar isso. E avisa minha mãe para ficar de olho na neném. Que era minha sobrinha, é isso? Ou a sobrinha dela, não sei. De 1 aninho. E avisa minha mãe para ficar de olho na neném no escadão, porque ela vai ter uma queda perigosa lá." E aí logo ela se despediu com o clássico "agora eu tenho que ir". Me abraçou e eu acordei. Ana, eu contei tudo logo para minha mãe, que acreditou e se responsabilizou por passar os recados. Eu acredito que ela tenha falado com eles, mas não tenho certeza absoluta. 2 meses depois, o Dadá foi morto, a tiros, por um rapaz ciumento, marido de uma moça com quem ele se relacionava. Eu fiquei pasma ao saber que a moça era loira. Dadá foi o primeiro corpo enterrado no cemitério novo da cidade. Na época era só um campão aberto, sem muros, onde eu passeava de bicicleta. Eu ia lá às vezes ver o túmulo dele. Era só ele, num cantinho do campão, com muitas flores, lembrando o meu sonho. Hoje esse cemitério é gigante e muito bonito. Pouco tempo depois da morte dele, eu mudei de cidade e perdi o contato. Eu não sei o que aconteceu com a neném, né, a sobrinha dela, mas o aviso da Belle realmente aconteceu. Eu dedico esse relato à memória da Belle, o primeiro espírito que falou comigo, uma assombração linda, como ela sempre foi. Obrigada, Aninha. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, que choque, hein? Que horror. E que bom que ela tava bem, né? E ela veio dar esses recados e acho que se despedir e seguir. E que bom que ela ficou bem depois, mas meu Deus, imagino pra quem fica e as amigas que presenciaram assim o choque, deve ter sido horrível. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês, ok? E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!